A educação no Brasil. Bom, hoje o estudo vai ser mais nessa área da educação no Brasil. Cara, uma das coisas que eu quero mostrar é como, cara, as empresas e o sistema não querem que vocês tenham um conhecimento a mais sobre alguns temas. E bom, um aqui é porque não se investe na educação no Brasil. E o porquê de não investirem na educação no Brasil é algo bem simples, cara. É algo bem simples. Porque os que sabem menos obedecem melhor. Quem sabe menos, cara, quem tem um conhecimento a menos, ele está fadado a obedecer melhor. E bom, não é só nesse aspecto de saber, como também se você estiver, cara, em um serviço. Isso daqui não sou eu que estou falando. Há vários estudos filosóficos de grandes pessoas, grandes nomes que estudaram sobre isso e afirmam, cara, que quem não tem um conhecimento está fadado a ser escravo. Entendeu? Seja, cara, no seu serviço, seja em qualquer área. Um exemplo, cara, é na área do serviço. Porque, bom, na área do serviço, você vai ter vários, cara, tem vários elementos. É tipo uma pirâmide na área do serviço. E aqui, cara, começa com a parte mais baixa, que são aqueles trabalhadores que recebem uma quantia menor. Temos aqueles que trabalham e têm ali o seu serviço digno, mas não recebem assim um salário tão alto. Temos, cara, nas grandes empresas, aquele, como é que eu vou dizer, que é o braço direito ali do dono da empresa, cara. E temos aqueles que controlam tudo. Estão cá na ponta da pirâmide. Esses são os donos. Esses são aqueles, cara, que entendem, aqueles, cara, que são pessoas estudadas. E aqui, cara, embaixo, temos também aqueles que não têm estudo nenhum. Que são pessoas que trabalham mais na área da limpeza. Na área ali, cara, bem baixa. Bem baixa. E bom, porém, se essa pirâmide aqui der errado nessas áreas, é errado, porque começa a dar errado, cara, na base, começa a dar errado cá no começo. Se essas partes aqui der errado, ainda, cara, continua o topo aqui, ó. Vocês podem ver que o topo, quem está em cima, quem tem melhor estudo, quem tem ali uma educação melhor, está em cima, cara. E bom, quem está em cima, não acontece nada, filha. Não acontece nada. Então é o seguinte, se você entender essa parte do porquê eles não investem na educação, porque quem sabe menos obedece melhor, você começa a entender o jogo da pirâmide também, porque é baseadamente do mesmo jeito. E cara, as empresas, elas moldam há tanto tempo os seres humanos, elas moldam também a mente de várias pessoas que acham que são espertas, mas estão em um modus operandi e nem conseguem enxergar. E cara, um exemplo é você chegar, cara, perto de um aluno ali no ensino médio, do ensino fundamental, uma pessoa de 16, 17 anos e falar para ele, cara, para ele priorizar os seus estudos, que a longo prazo aquilo vai dar para ele um ganho. Ele vai virar, cara, e falar que estudo é algo sem visão de futuro. Que o estudo, para ele, não vai dar futuro. Então, é o seguinte, essa pessoa, esse aluno de 16, 17 anos, ou até menos de idade, ele, cara, tá com a mente tão modificada pelo sistema que ele não consegue, cara, enxergar um futuro ali em um estudo. Por que ele não consegue enxergar um futuro nos estudos? Bom, é simples. Hoje em dia, a área, cara, que mais incentiva
os jovens é a área da música, a área artística ali da música. E nós temos os MCs. Os MCs, cara, são cantores que muitas vezes venceram na vida jovens com 16, 17, tem uns que venceram até mais jovens, outros com uns 20. E bom, eles, cara, trabalham para grandes empresas como a GR6, não vou citar aqui não, mas vocês sabem quais são essas empresas. E bom, esses MCs, cara, eles, vamos dizer que eles vendem um falso sonho. O falso sonho de que você, jovem de 16, 17 anos, pode ganhar a vida fácil. E eles ilustram em seus videoclipes carrões, motos, mulheres, festas, bebidas, drogas. Bem, é o seguinte, o real ponto que eu quero chegar disso daqui é que você não consegue oferecer educação para quem não quer a educação. Porque, cara, a educação ela é algo que você oferece e se a pessoa pegar, ela tem que batalhar com ela. Ela tem que lutar com ela. Mas é o seguinte, hoje em dia, a sociedade ela não quer, cara, a educação. Porque as empresas e os sistemas moldaram a mente deles para eles pensarem que a educação não é algo que dá futuro. Entendeu? E bom, voltando lá ao pensamento, à mentalidade de que um garoto de 16, 17 anos pensa que os estudos não levam a nada, é igual, cara, a ideia do campo de futebol. Qual que é essa ideia do campo de futebol? Bom, temos um campo de futebol, temos 2 gols, e bom, o jogador vai pegar aqui essa bola, o jogador, cara, que não tem noção do que é um gol, do que é um campo, ele vai pegar essa bola e ele vai sair correndo, cara. Vai chegar na ponta do gol, como ele não sabe o que é um gol, ele não vai chutar para o gol. Então é uma corrida aqui em vão, porque ele não tem conhecimento. Então ele não sabe para que ele vai usar aquela bola, ele não sabe o porquê ele vai fazer disso. Então, cara, um jogo sem direcionamento, entendeu? Mas já um jogador experiente, vamos dizer, um Messi da vida, o CR7, ele pega essa bola, ele dribla aqui os outros oponentes, e cara, chega na ponta do gol, ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe que deve pegar essa bola, deve chutar para o gol e fazer o gol. E ele faz esse gol. E com esse gol, cara, ele tem vários ganhos. Porém, esse daqui é um jogo de direcionamento. O que é um jogo de direcionamento? A pessoa trabalha ali, cara, tem uma grande construção, sabe todos os movimentos, sabe por que ela está fazendo aquilo e direciona isso para um gol, aonde ele vai ter ali altos ganhos. E bom, isso também serve, cara, não apenas para o modo de futebol, mas também para o modus, cara, dos estudos. Bom, por que para os modos dos estudos? Porque, cara, é o seguinte, você, cara, que acha que estudar não tem direcionamento, é simples. Estudo, sim, ele não tem nenhum vão entre ganhos, a não ser o conhecimento. Qualquer estudo que você for pegar, você ganha um conhecimento. Porém, cara, esse conhecimento, ele tem que ser direcionado a algo. Um exemplo é você pegar esse estudo e você está estudando ali para um concurso. E esse concurso ele tem um direcionamento para carreiras militares. Então, você, cara, pegou isso daqui, driblou os obstáculos, fez com que esse estudo tivesse um direcionamento para um sonho seu. E isso, cara, não é só para carreiras militares, como para Enem, para qualquer outro concurso. E é o seguinte, cara, estudo em si, ele é em vão.
Se você usar um estudo em vão, ele se torna em vão. Se você não sabe como usar aquelas ferramentas, ele vai ficar em vão. Mas se você, cara, sabe direcionar esse estudo aqui a caminhos retos, a caminhos certos, você vai ter alto ganhos com esse estudo. Entenderam a metáfora, o circuito? E bom, isso, cara, como é que eu vou dizer? A sociedade hoje em dia não entende. Não entendem, cara. É mais fácil você explicar isso para uma criança de 6, 7 anos do que para uma pessoa de 16, 26, 30 anos. Porque, cara, os sistemas e as empresas moldaram a mente dessas pessoas. Cara, é o seguinte. Um outro exemplo aqui é: não se assuste ao perceber que o povo é facilmente enganado. Como assim o povo é facilmente enganado? Cara, quando se tem uma grande população ali, vamos dizer que ela é mais facilmente enganada. Porque entre 100, apenas 10% aqui vão entender sobre algumas coisas. Vão buscar conhecimento. Já o resto, cara, vão se perder. E quanto mais se perdem, mais acabam levando mais outras pessoas e isso vira um bololô danado. Então, quanto mais pessoas se tem em uma sociedade, mais burras, mais falta de conhecimento essas pessoas vão ter. Então, cara, não se assuste ao perceber que o povão é facilmente enganado. Porque são. Um exemplo, cara, são dos eleitores, são dos prefeitos, são dos presidentes, são dos governadores, são de tudo, cara. Porque eles vêm a cada 4 anos com abobrinhas, cara. Vêm com abobrinhas, enchendo suas cabeças de merda. Vão se dizer, cara, que oferecem picanha, mas só te entregam pica. Então, é o seguinte. O governo, ele já tem um modus operandi de atuar. Ele já tem, cara, o seu modus operandi de atuar. Ele sabe como encher a cabeça do povo de abobrinha e esse povo cair nas suas palavras. Então, o sistema, ele sabe como é que é fácil lidar com as pessoas. Tanto, cara, que passa ano e entra ano e esses merdas continuam lá. E não tem nada, cara. Você vê que ninguém faz nada pra mudar, você vê que ninguém tenta mudar. Porque, cara, eles recebem para isso. E, bom, vai passando ano e ano, os pobres vão ficando mais pobres. E não muda, cara. O Brasil é assim. E, bom, as empresas e o sistema não querem que vocês tenham conhecimento. Como assim elas não querem que você tenha conhecimento? Porque, cara, o conhecimento, como cá no começo, cara, eu já disse, aqueles que sabem menos obedecem melhor. Quanto menos vocês sabem, quanto menos vocês buscam conhecimento, mais fácil fica do sistema, cara, controlar vocês. Entendeu? É um jogo, cara, que pra eles cada vez mais fica mais fácil. Porque eles vão usando a cabeça dessas crianças de 17, 18, 20 anos, que daqui 20, 30 anos vão estar com 30, 40 anos, com a mente totalmente fodida. E esse modus operandi vai continuar atuando da mesma forma, cara. Porque essas pessoas já foram moldadas pelo sistema e pelas empresas. Então, a educação no Brasil, ela é algo, cara, que não tem como você entregar também, porque os brasileiros em si não querem, muitas vezes, ter a educação. Eles não buscam pela educação, pelo conhecimento. E, cara, é o seguinte,
quando você não busca pelo conhecimento, alguém que buscou ali pelo conhecimento vai se tornar alguém maior do que você e você vai acabar se tornando escravo dele. Porque quanto menos se sabe, mais fácil fica de controlar. E bom, esse é o resumo, cara, da educação no Brasil. Um resumo drástico, fácil, que, cara, é mais fácil uma criança de 6, 7 e 8 anos entender do que um adulto de 18, 20, 30 anos entender essas coisas. Porque a criança, cara, muitas vezes ela não faz tão assim facilmente, cara, corrompida pelo sistema. Tanto que tem várias crianças que já estão sendo corrompidas pelos sistemas, mas, cara, é bem mais fácil você explicar isso para uma criança do que para um adulto.